instituto que é um laboratório chamado Laboratório de Fluidos Não Convencionais. E ele vai nos falar então de um desses fluidos não convencionais, ou de coisas ligadas a um desses fluidos não convencionais, que é o colesterol. Então nós vamos ver sobre a física do colesterol, alguma coisa, aspectos da física do colesterol. Obrigado. Ok. Bom, então, primeiro eu quero agradecer ao professor Pisa e os organizadores do convite, né? Realmente é um prazer e um privilégio poder estar falando com vocês um pouco sobre isso que eu chamei de alguns aspectos da biofísica do colesterol. Bom, obviamente, o seminário não é sobre São Sebastião e Ilhabela, né? Eu só para dizer aqui vocês um pouquinho antes da gente entrar propriamente no nosso assunto de hoje. Tá? Então, obviamente, a chamada biofísica do colesterol é um tema extremamente amplo que deveria ser tratado de uma forma multidisciplinar, como deve ser tratado de uma forma multidisciplinar. Então, o que nós vamos tratar aqui durante essa hora vai ser essencialmente alguns aspectos da biofísica do colesterol, no qual houve uma junção de esforços de diferentes institutos aqui da Universidade de São Paulo e da Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, no sentido de contribuir com estudos relativos a aspectos específicos da lipoproteína de baixa densidade, que é essencialmente a LDL. Bom, então, nós temos um grupo aqui, como o professor Pisa falou, né, esses fluidos não convencionais, chamados fluidos complexos, mas eu coloco aqui no Instituto no final de junho, onde nós vamos poder falar um pouquinho mais sobre o que são esses fluidos complexos, quais são as suas características, as diferenças em relação aos fluidos visuais. E nós também temos esse Instituto do Milênio de Fluidos Complexos, apoiado pelo CNPq no final do ano passado, que está congregando pessoas trabalhando nessa área específica do colesterol. Bom, então, como eu disse, esse tipo de assunto é essencialmente um assunto multidisciplinar. E as instituições que estão envolvidas, em particular, nesse tipo de trabalho, além aqui do nosso Instituto de Física, né, nós temos o Instituto de Química da USP, pela própria característica do problema, o Instituto de Ciências Biomédicas aqui da Universidade de São Paulo, o Departamento de Biofísica da Unifesp, da Escola Paulista de Medicina, e mais recentemente foram incorporadas algumas outras instituições da Unesp e da Universidade do Vale do Paraíba, ligadas à odontologia, que mais no decorrer do seminário nós vamos ver por quê, né, o que tem a ver o problema dos dentes com o colesterol. Né? Aparentemente são coisas meio distantes, mas há uma ligação bastante importante entre esses dois aspectos. Bom, então essa é basicamente a estrutura que a gente pretende percorrer hoje. Vamos falar um pouquinho sobre essa motivação de estudar esse tipo de problema. Vamos definir o que é essa lipoproteína de baixa densidade. Como é que são preparadas essas amostras? Usualmente a gente tem que trabalhar com amostras que vêm dos doadores humanos. Né? Como essa coisa é feita? Uma técnica de física, né? Já que isso aqui é um convite da física, vamos ver como que a física pode, nesse caso, contribuir para, eu não digo resolver, mas contribuir no sentido da compreensão de alguns aspectos que havia, principalmente nesse problema das doenças cardiovasculares. Né? É uma técnica que nós dispomos no laboratório, vou falar um pouquinho bem geral, depois do primeiro ano de física posso entender do que eu estou falando. Alguns resultados e, finalmente, as conclusões que a gente pode tirar daí. Bom, a motivação, ela parece assim bem clara para a gente, né? Principalmente as pessoas assim, um pouco mais de idade, como nós aqui, né? A gente sabe que, ao fazer os exames de sangue que a gente faz normalmente, uma das coisas que se procura saber é a quantidade desse objeto, né? O tal da LDL que está presente no sangue, que é tido como chamado colesterol ruim. Bom, e essa LDL, que é uma proteína, vocês viram o cartaz que saiu por aí, convidando para o convite à física, vocês devem ter visto um objeto bastante estranho, né? E até gente me perguntou se aquilo não era uma jaca. Ele tem uma forma azul, meio uma casca, né? E a parte interna amarela, como é que isso é uma jaca que eu estou vendo por dentro? Não
principal transportador aí do colesterol no sangue humano. A gente vai ingerir materiais que possuem essas colesterol, éster, etc. E ele tem um papel extremamente crítico, né, no metabolismo desse colesterol do corpo humano. Então ele é uma coisa absolutamente desejada. Nós precisamos ter LDL dentro do sangue. Se não tivesse isso aqui, nós não teríamos como transportar o colesterol aqui que você ingere para as células para gerar energia. Então ele é absolutamente necessário. Tá? Bom, está aqui o colesterol. Então essa molécula tem uma região polar, que são H, caracterizada como uma região de polo elétrico permanente, e uma região aqui de carbonos, com hidrogênio. Né? Existem carbonos, nós chamamos de carbonos assimétricos, que possuem ligações que fazem com que o carbono tem 4 ligações, podem ter as 4 ligadas a átomos de naturezas diferentes. Isso vai produzir um caráter que nós chamamos de caráter quiral à molécula. Então, o colesterol tem essa característica, está aí. Ele pode ser chamado também de um alfa-esteroide cristalino lipossolúvel, mas não vale a pena fazer isso. Vamos chamar de colesterol, que é uma forma mais fácil da gente tratar esse objeto. E a molécula está aqui escrita, portanto, de 3 formas diferentes, para que vocês possam ter uma água na frente. Bom, e nós sabemos também que o colesterol, essa quantidade que a gente pode ter no nosso organismo, né, ele é um grande fator de risco para doenças cardiovasculares, entre elas a aterosclerose, né, o suprimento das artérias. Bom, esses lipídios aqui do sangue são anormais, os altos índices desse objeto, né, que são carregados aqui pela LDL, eles podem provocar esses problemas, né? Aumenta, nós sabemos estatisticamente, quem tem LDL ou a quantidade dessa lipoproteína alta, quantidade alta no sangue, e baixos níveis desse HDL, que é a lipoproteína de alta densidade, high density lipoprotein. Então quem tem alto disso e baixo daquilo tem um grande risco, estatisticamente, né, de ter doenças coronárias, isquemia, derrame. Então isso é uma estatística que é feita. Pega as pessoas que têm os problemas, mede a quantidade de LDL e HDL que tem no sangue e vê que realmente há uma correlação grande. De tal forma que a LDL foi aqui desenhada, né, como sendo o diabinho para nós. Então é uma coisa que a gente, em princípio, os médicos, quando veem que a nossa LDL está alta, vão receitar uma simvastatina para fazer com que essa quantidade de LDL abaixe, né, e aumente a quantidade de HDL. Então isso, vamos dizer assim, que é o estado da arte que se tinha, né, até algum tempo atrás, sem entrar no mérito de qual o estado que essa lipoproteína se torna perigosa. Será que ela estiver intacta, não oxidada, se ela estiver absolutamente do jeito que ela tem que ser no nosso corpo? Se nós tivermos alto índice de LDL, será que isso realmente implica em riscos para doenças coronárias, derrames, etc., ou não? Então, essa é uma pergunta interessante que o pessoal ligado à imunologia, ciências biomédicas, provas clínicas, o pessoal da Escola Paulista de Medicina ataca já há algum tempo. E é essencialmente esse o assunto que nós vamos tratar aqui hoje. Né? Como é que a física pode contribuir para realmente, de alguma forma, identificar qual é o real problema que pode trazer um prejuízo à saúde e técnicas que nós podemos usar do ponto de vista da física. Né? Bom, então, a fonte da LDL, não tem nem dúvida, né? Agora que está na hora do jantar, é muito interessante a gente olhar para uma tela picanha dessa aqui, que é uma excelente fonte de colesterol, né? Excelente fonte de colesterol. E tem pessoas que acham que existem aí alguns fluidos complexos que podem atuar contra isso. Né? Não, eu como picanha, mas eu tomo uma caipirinha, não acho que isso vai matar o colesterol. Mas, na verdade, não vai adiantar nada, é só dar mais fome. Então, essa não é a solução. Nós temos que ir para frente, nós temos que entender o que está acontecendo e tentar propor uma solução para isso. Então, aqui, só para ter uma ideia de qual é a porcentagem, né, dessas
proteínas de alta e baixa densidade no corpo, isso aqui é o plasma, né, na célula. Você vê que a gente tem uma quantidade muito grande de água aqui, e essa amarelinha aqui é o dejetos, né, que pode estar presentes aqui, e esse branquinho vai dar para nós, essencialmente, ali no plasma, né, no nosso sangue, qual é a quantidade em porcentagem, né, que nós temos. Você vê que é uma quantidade pequena, né, o grosso que nós temos aí é água. Muito entanto, isso pode causar sérios problemas para nós. Então, os lípides, que são esses objetos que, em linhas bem gerais, nós podemos definir, podemos entender o que são. São as gorduras, os óleos, os fosfolípidos, as graxas, os esteroides. São essencialmente macromoléculas que são hidrofóbicas. Hidrofóbicas são aquelas moléculas que você colocar em contato com moléculas polares, como a água, elas não têm nenhuma afinidade pela água. São moléculas que gostam de ficar em uma região que joga fora qualquer tipo de molécula polar. Isso é chamado de hidrofóbico, né? Tem fobia pela água. E existem os ácidos gráficos, que são os triglicéridos aqui, né? As regiões polares são ligadas ao glicerol, que nós vamos falar também os triglicéridos, né? Estão presentes no nosso organismo, no plástico. Então são moléculas, macromoléculas como essas aqui. Essas regiões são as regiões que nós chamamos de apolares, que é CH2 e CH3, portanto são pedaços de moléculas que têm uma baixíssima afinidade por moléculas polares como a água. Exemplo disso aqui é a parafina. Se pegar a parafina, a graxa, os objetos são feitos essencialmente de hidrocarbonos, são hidrofóbicos, e a região polar, se ela estiver ligada a esses objetos aqui, basicamente essa característica alcoólica, né, do glicerol, forma o triglicérido. Está aí realmente também dentro do nosso organismo e vai estar presente dentro da LDL. Então, uma grande, um submarino que vai levar essas macromoléculas da corrente sanguínea até as células para poder fazer toda a produção de energia que nós precisamos. Né? Bom, os ácidos gráficos também têm a sua região polar, a sua região apolar. Tem dois tipos de ácidos gráficos, né? Aqueles que são saturados, tem hidrogênio em todas essas ligações, o carbono é tetravalente, porque, portanto, dois hidrogênios ligados a ele e dois carbonos, um de cada lado, só esse aqui que é o CH3. Ou numa situação não saturada, né? Muitas margarinas aí, ácidos saturados e não saturados, é essa a diferença que nós temos entre eles aí. E nesses não saturados, nós podemos ter dois tipos de ligação diferentes, né, de configurações. Uma delas é essa configuração chamada de trans, onde o hidrogênio está aqui e o outro está aqui embaixo, e uma outra que é chamada de cis, onde os dois hidrogênios estão na parte superior dessa molécula. Está um pouquinho mais próxima aqui em relação àquela molécula de cima. Né? Então, esses ácidos gráficos também vão estar presentes no material que nós ingerimos, nos nossos alimentos, e vão ser encapsulados por esse submarino e vão ser levados para a célula. Bom, o fosfolípido, né, é uma coisa muito parecida com essa molécula que nós já vimos na transparência passada. O fosfolípido ele tem a característica básica de possuir uma região polar, altamente polar, e duas cadeias do tipo carbônicas, como essas aqui, na parte de baixo dessa molécula. Então, é uma molécula que nós chamamos de molécula antifísica. Ela possui dois tipos de características elétricas diferentes coexistindo na mesma molécula. Uma região altamente polar e uma região altamente apolar. Quando a gente coloca isso em contato com líquidos polares ou apolares, nós vamos ver que há um tipo de interação, de autoagregação dessas moléculas, de tal forma a fazer com que o líquido polar fique em contato com a região polar da molécula e a região apolar é simplesmente protegida do contato com a água. E na nossa estrutura celular, basicamente o que nós temos aqui, se você pegar uma célula humana, né, é uma bicamada de moléculas antifísicas desse tipo, que são chamados fosfolipídios. Né? Então a água está aqui em azulzinho, fica na parte externa, em contato com as regiões polares,
E a parte interna, aqui, eu tenho regiões altamente apolares e a célula é fechada, né, com essa membrana, e a partir daí, o que pode acontecer é uma migração de coisas que estão fora da célula para dentro da célula, uma permeação. Né? A LDL vai conseguir fazer isso, ela vai chegar perto da célula, da membrana celular, vamos ver qual é o procedimento aí de fazer com que ela consiga entrar, e lá ela vai soltar as moléculas que ela carregou internamente, e isso vai gerar a energia para nós. Tá? Então esse é o processo, vamos ver já qual é o caminho da LDL. Bom, esses lípides biológicos, né, as suas funções principais que nós temos no corpo, basicamente, como nós já vimos, né, que é uma estrutura física da membrana celular. Então, os fosfolípidos estão lá. Eles podem atuar também como reservatórios de energia, principalmente esses triglicéridos, né, que guardam energia, depois que ele atua sobre ele, dentro da célula, energia vai ser gerada e pode ser utilizada para a vida. Né? Eles servem também, alguns deles, como vitaminas e hormônios. São aqueles líquidos, né, os objetos lá que são polar e apolar, têm essa característica também. E os ácidos da bile ajudam também a uma solubilização de alguns desses líquidos. São ácidos lipofílicos, portanto, tem uma característica lipo aqui, como se fosse graxa, né? E o fílico tem um certo tipo de atração, tem uma interação favorável de contato com a graxa. Né? São ácidos que saem da bile e vão solubilizar essa parte dos líquidos dentro do nosso corpo. Bom, então, vamos entender agora o que é o tal desse grande submarino que vai carregar essas moléculas para dentro da célula. Bom, a primeira delas, o primeiro desses submarinos, né, quando ele faz o caminho inverso, ele vai retirar os ácidos graxos, os trigliceróides que estão aqui dentro, ou colesterol que está aqui dentro, vai tirar do nosso corpo, é o tal do HDL, que é a lipoproteína de alta densidade, é o tal do colesterol bom, chamado colesterol bom, que ele consegue retirar do nosso corpo e levar para que seja jogado fora os excessos de colesterol, que é o HDL, e aqui está a LDL, que é um pouco menor. Nós vamos ver algumas micrografias, vocês vão ver como é que é isso aqui realmente. Isso aqui parece uma jaca, né? Talvez pareça uma jaca também. Então aqui na parte externa, vocês veem, existem aquelas cabeças polares em contato com o fluido, né, com o plasma. Nós vimos que a maior quantidade de moléculas que tem no plasma é água, portanto moléculas polares. Então, em contato com aquelas cabeças polares dos fosfolipídios, nós temos aqui dentro o colesterol, uma parte deles, ésteres de colesterina. Né? Inclusive é interessante que esses objetos foram os primeiros objetos que foram identificados enquanto cristais líquidos. Vamos ver quando eu coloco no final do filme o que são esses materiais, mas são objetos que realmente são considerados, caracterizados como fluidos complexos, que estão dentro aqui dessa macroproteína. Tá? E aqui em cima existe a tal da proteína ApoB, que no fundo ela parece, né, que se acredita que ela tem uma função de estabilização da estrutura da LDL. É como se fosse uma espécie de um grampo, né, que fica segurando e mantém a estrutura intacta de uma partícula como essa. Bom, e, obviamente, né, ela é chamada aí do colesterol ruim. Por quê? Porque, estatisticamente, quem tem LDL muito grande, vírus, né, e são pessoas que têm possibilidade de ter problemas coronários, derrames, etc. Bom, isso aqui, na verdade, seria como é que a LDL consegue chegar na célula, né? Isso aqui seria essencialmente o estômago, né? A pessoa ingere aqui gorduras na sua dieta, né? Aí tem o saco da bile, né? A vesícula da bile aí, que vai emulsificar essas gorduras. Como elas vão entrar aqui nós já estamos no intestino, né?
Depois nós vamos formar objetos, né, nas paredes aqui desse cima, que são parecidos com a LDL, são chamados de filomicrons, né? E depois isso vai para o sistema linfático, passa para as células. E chega nas células, esse suparino vai liberar os seus componentes e nós vamos poder usar. Então, claro, eu vou falar um pouco mais sobre isso na próxima transparência. Mas aqui está uma fotografia, né? Uma micrografia de microscopia eletrônica, daqueles quilomicrons lá que eu falei, né? Está aqui a LDL, então esses, a LDL, a HDL e a VLDL, estão todos na mesma ampliação, se vocês compararem tamanho. Né? Então, isso aqui seria a LDL, o colesterol está todo aqui dentro, são esferas, né? Tem uma cara de esfera, né? Uma simetria tipo esférica. Isso aqui seria a very light, low density lipoprotein, muito baixa densidade. E aqui esse alta densidade, elas são mais compactas, o colesterol está guardado aqui dentro e ele consegue passar pela nossa corrente sanguínea sem causar maiores problemas. Né? Então é essa aqui que, em princípio, vai ser a região de ataque nosso aí. E para que vocês tenham uma ideia das quantidades que estão presentes em cada um, vamos só olhar aqui para a LDL e para a HDL, né? Isso aqui é a densidade delas. Isso aqui é high density, que tem um fator um pouco maior, né? 1.06 e 1.006 de densidade. A quantidade de proteínas que ela carrega, a quantidade de fosfolipídios que ela carrega, colesterol livre, veja que aqui tem 8 colesteróis livres por LDL, 2 por HDL, e aqui os ésteres de colesterol, 37, então veja que realmente a LDL tem esse papel, né, de transportar uma quantidade importante aí do colesterol no nosso sangue. Então, a viagem, né, da LDL, que ela está aqui em cima, aquela bolinha nossa, se ela estiver intacta, com a sua lipoproteína, sem problema nenhum, ela vai chegar perto aqui da membrana celular. Existem esses receptores que vão identificá-la como alguma coisa que faz parte do nosso organismo, e já que faz parte, ok, nós podemos deixar entrar. É conhecido, deixamos entrar, depois ele vai liberar essas moléculas, e essas moléculas vão ser utilizadas para gerar energia. Não? E os receptores que são gerados aqui vão sair de novo e vão completar o ciclo. Se isso estiver funcionando tudo bem, se a LDL for reconhecida pelos seus receptores como sendo alguma coisa característica do organismo humano, ela é levada para dentro de casa, não há problema nenhum, ela funciona direito, ninguém vai ter problemas de saúde maiores. Bom, aqui começa o problema. O problema é a LDL normal, ela pode sofrer um processo de oxidação. Esse processo de oxidação se dá por diferentes razões. Não se conhece ainda quais são os motores que levam a essa oxidação do ponto de vista do inicial. Não? O que se sabe é que se a LDL se oxida, ela se oxida essencialmente por ataque de radicais livres, né, que estão presentes no nosso corpo. Se acontece isso, aqueles objetos, aqueles receptores, não vão mais identificar a LDL como sendo alguma coisa própria do corpo humano. Então ela não vai poder percorrer aquele caminho que ela percorria usualmente. E mesmo fora daquele contato celular, ela pode já não ser identificada como alguma coisa própria do organismo. E pode ser atacada por uma troca. Uma coisa que não é própria vai ser atacada. Bom, então está aqui, né? Se a LDL, que eu estou chamando aqui de órtex, LDL, né? LDL oxidada ou modificada, o que pode acontecer é, nesse processo de ataque do organismo a alguma coisa que ele não conhece, ela pode formar agregados desses objetos. E é aí que começa o problema. Começam a aparecer agregados, no princípio, no começo, né, isso foi visto por microscopia eletrônica, se formam agregados aproximadamente lineares, né? Depois, passando por estruturas que biólogos denominaram de fractais, fractais então começa a crescer para tudo que é lado sem uma direção preferencial. E depois formando inclusive vesículas maiores. Nós vamos ver isso aí mais um pouquinho para frente.
Então, esse processo de oxidação pode se dar tanto naquela camada, né, de ácidos graxos aí, não saturados, a capa, né, daquela LDL, pode se dar tanto lá, quanto na ApoB, que é aquela proteína que fica praticamente envolvendo pedaços da LDL e deixando o material intacto. Então, são esses radicais livres que começam a atacar, começam a oxidar. A gente não tem muita ideia, né, do que causa a aparição desses radicais. Existe estatística, então, quem fuma, aparentemente tem uma probabilidade maior de ter os radicais para oxidar a LDL. Estresse, né, também isso aí provoca a aparição de radicais livres e assim vai. E a LDL começa a apresentar características, que é bem diferente da LDL normal, né? Começa a aparecer moléculas aqui dentro com características diferentes daquelas iniciais, a proteína começa a se quebrar também, e aí é que está o problema. E o problema, se vocês quiserem ver, isso aqui é um dado real, né? São soldados aqui americanos na guerra na Coreia. Isso aqui é uma sketch, né, do que seria uma série desse soldado, aos 22 anos. Isso aqui é um corte dela, isso aqui é um corte lateral, isso aqui é um corte da seção transversal. Né? Então, com 22 anos, ela veio ao começo de acúmulo, né? Antes dos 22 anos, quase nada, 22, 35, 45 anos, dá uma quantidade muito grande de obstrução dessas artérias. Né? Então, imagina a quantidade de porcaria que eles iam comer naquela época lá. McDonald's, etc. E a aterosclerose, basicamente, se a gente pensar em termos aqui de uma artéria, né, o que acontece, o sangue está indo dessa direção, segundo essa direção nesse sentido, está vindo para cá, então esse acúmulo está acontecendo nessas paredes, nós vamos ver como é que ele está ligado à LDL, né, começa a obstruir, pode chegar a um ponto de fechar. Então, o que acontece? Aqui, se eu fizer um corte transversal, aqui, né, nessa artéria, então aqui pensar aqui nas LDL andando, né, de alguma forma, o que acontece primeiro é a formação de uma placa que é chamada de placa vulnerável. Então, quando a placa está lá, não obstruiu completamente a artéria, mas ela está estática, em princípio não há problema, há redução do fluxo sanguíneo, mas em princípio não há um problema ainda tão grave. Né? O que acontece é quando essa placa se rompe. Né? Então, ao romper essa placa, o que vai acontecer é a formação desses trombos aqui, né? E isso vai ser jogado na corrente sanguínea e pode, essencialmente, entupir artérias menores que estão lá presentes. E aí, há o acidente vascular cerebral, a parte do miocárdio, e em seguida. Então, uma sequência de fatos que podem levar ao problema. Primeiro, disparadores fisiológicos. Alguns conhecem, outros não. Vão romper aquela placa vulnerável que foi formada essencialmente por aqueles LDLs oxidados que não são mais reconhecidos pelo corpo humano e não fazem mais o ciclo completo na célula. Eles são presos por esses macrófagos e formam-se em grandes agregados, em particular na região das artérias. Ruptura dessa placa, adesão, agregação, até a formação do trombo. Formou o trombo, ele vai sair e vai fazer uma oclusão completa de uma artéria. Se ocorrer isso, infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral e assim por diante. Bom, as pesquisas ligadas à LDL e à LDL modificada, até pouco tempo atrás, elas tinham uma ênfase muito grande, né, nas suas propriedades bioquímicas, biológicas, médicas e imunológicas. E os físicos tinham uma atuação, eu diria, de coadjuvante dentro dessa análise ou dentro dessa pesquisa. Como é que os físicos podiam contribuir de alguma forma para entender o que estava acontecendo e ajudar no sentido de não só compreensão, mas em propor terapias, né, que possam ser utilizadas para diminuir o problema. Bom, a difração de raio-x é usualmente utilizada e verificou-se que a oxidação, aquela modificação,
ocorria principalmente na camada externa. O primeiro objeto que vai sentir a presença daqueles radicais livres, né, que vai ser beneficiado pela presença dos radicais livres, é a camada externa, portanto, aqueles fosfolípidos. Né? Em seguida, a pubê começa a ser atacada pelos radicais, estudo determinado através de estudos de inflação de raio-x. E, em seguida, o interior da LDL. Então, isso aqui foi feito fazendo essencialmente inflação de raio-x, verificando o estado da proteína antes e depois da outra oxidação, conseguiu-se montar esse caminho. Uma outra coisa, né, que os físicos puderam contribuir, foi na visão microscópica da LDL e da HDL, como nós já vimos. Né? Criomicroscopia eletrônica pode ajudar a determinar a forma da LDL e, inclusive, ter uma boa ideia do que acontece com a LDL modificada, qual é a sua forma, a sua configuração estrutural, que é bem diferente da LDL nativa, né? Da LDL normal. Bom, aí o nosso grupo, que tem uma experiência já há algum tempo, trabalhando com cristais líquidos, nós vamos ver já qual é a ligação entre uma coisa e outra. Tem uma técnica, que nós vamos precisar ver daqui a pouco, que é uma técnica que mede um parâmetro físico que, em princípio, não tinha sido observado, que tinha sido estudado, esse fluido complexo que seria a LDL dentro do plasma ou dentro da água. E esse parâmetro nada mais é do que o índice de retração. Só que não é o índice de retração convencional, que a gente conhece, o índice de retração linear que a gente mede usando um laser, simples, né? Não é índice de retração. Mas é um índice de retração um pouquinho mais sofisticado, que é chamado índice de retração não linear. O que significa isso? Significa, se eu introduzir um laser numa amostra, seja ela qual for, seja água, seja o cristal líquido, seja a LDL na água, o que você quiser. Se esse laser tiver uma intensidade importante, o índice de refração, que eu chamo de não linear, ele vai depender essencialmente dessa interação da radiação com o objeto que está sendo estudado. Então, é uma contribuição que não é aquele índice de refração convencional. E isso a gente pode medir, a gente faz usualmente no nosso laboratório, e o que vai ser muito interessante é mostrar para vocês qual é o índice de refração não linear de uma amostra de LDL nativa, absolutamente normal, e da LDL oxidada. Se houver uma diferença muito grande, nós temos uma técnica agora para dizer o seguinte: passa o seu exame de sangue lá no Peruí e deixa um pouquinho do sangue para dentro e a gente diz para você quanto de LDL oxidado você tem. E esse é o problema que você pode ter. Se você não tiver LDL oxidado, pode continuar comendo a pequena, que não vai ter muito problema. Não? Bom, então essa é a técnica de varredura Z, que eu vou falar um pouquinho, mas sem grandes detalhes aí, né? Para não cansar o pessoal aí. Então, é interessante essa questão multidisciplinar da física, porque nós pudemos, né, e todo mundo pode aqui, fazer uma ligação entre ilhas que estavam absolutamente separadas espacialmente. Né? Físicos estudando sistemas micelares, cristais líquidos, coisas absolutamente nada a ver com o sistema humano, né? E o pessoal da imunologia, os médicos, estavam estudando outros tipos de fluidos, mas que têm alguma coisa em comum. Em particular, eles são constituídos de moléculas que têm uma característica muito parecida. Então, essa multidisciplinaridade é uma coisa extremamente interessante, eu acho que vale muito a pena a gente insistir, principalmente aqui no nosso ciclo. Tá? Bom, já que a gente vai estudar a LDL, nós precisamos de amostras. Tá? Como é que a gente faz a amostra? Bom, primeiro nós precisamos de um bom doador. Tá? Bom, doador, eu chamei aqui de voluntário, mas provavelmente ele não é voluntário. Né? Ele pega tem muitos estudantes aqui que são bons, né? Pode voluntariamente doar um sangue para nós aqui de vez em quando, né? E com isso a gente pode inclusive dar um feedback e dizer quanto vocês têm de LDL oxidado no sangue, se não uma má informação, né? Já ganhei 2 aqui, é muito bom. Bom, então, são os doadores. O que a gente faz?
é simplesmente pegar o plasma e nós vamos centrifugar. Essa centrífuga que acabou de ser comprada agora, paga, nós vamos centrifugar o plasma e nós vamos separar por densidade, né? Aquele que tem alta densidade, média densidade e baixa densidade lá em cima. Então, os imunologistas, aqui os médicos, são colaboradores nossos, nós não podemos fazer isso, obviamente. Pessoas que têm competência para fazer isso fazem. Depois nós podemos tratar no nosso laboratório de uma forma diferenciada. A multidisciplinaridade não significa que nós temos que fazer tudo, né? Cada um faz a sua parte e a gente tem uma discussão para fechar a compreensão comum. Bom, então depois que a LDL é separada de diversas formas aqui, há formas de atuar sobre a LDL para oxidá-la. Uma das formas é através do cobre. Isso é uma tecnologia que foi desenvolvida aqui na universidade, né? Do professor Magno, aqui da UCB, e com isso eles conseguem oxidar, induzir a oxidação em uma LDL que não é oxidada, para que a gente tenha exatamente os dois tipos de estudos para poder comparar, para verificar qual é a sua resposta do ponto de vista da ótica não linear. Bom, há outras formas de oxidar a LDL, né? Essa é uma delas. Bom, e depois eles, toda essa parte é feita com o pessoal da medicina e do ICB. Eles separam, conseguem separar a LDL oxidada da LDL nativa, e é isso que vem como amostra para ser estudada no Instituto de Física. E a LDL, além de tudo, além dela ser separada, oxidada da LDL nativa, normal, o que eles podem fazer também são mágicos, né? Eles conseguem separar frações dessa LDL para que a gente possa estudar em detalhe o que está acontecendo com cada uma dessas frações dela. Então, quebra a LDL, uma delas tem essencialmente colesterol livre e esterificado, os triglicéridos, né? Uma outra fração que tem os ácidos graxos e uma outra fração com os fosfolípidos. Então a gente consegue, eles conseguem separar essas frações e nos dá para que a gente possa fazer um estudo sistemático das frações, cada uma delas, para saber o que está acontecendo com cada uma delas, né? Separar as variáveis para poder estudar o problema. Bom, essa técnica de varredura Z, eu só quero, eu vou dizer em linhas bem gerais para que todo mundo possa entender, mesmo no primeiro ano de física. Vamos ver se eu consigo fazer isso. Bom, nós temos um laser. Bom, todo mundo sabe que é um laser, né? Isso aqui é um objeto, um disco com alguns furinhos, que eu vou fazer com que ele gire em torno do eixo perpendicular a ele. Ok? Então, nós chamamos de um obturador mecânico de feixe. Então, quando o feixe está passando por um buraquinho, ele consegue passar. Quando ele não está no buraquinho, ele é parado. Então, é simplesmente um obturador mecânico. Então, é um disco cheio de furinhos que eu faço girar. Bom, isso aqui é um detalhe, um divisor de feixe, um pedaço de vidro que deixa uma parte do laser passar e outra parte vem aqui para esse detetor e nós vamos entrar em um dos canais desse osciloscópio. O osciloscópio vai dizer para nós qual é o perfil desse feixe laser que conseguiu passar pelo buraquinho aqui. Bom, uma outra parte do feixe passa e deixa, não tem necessidade. Tem uma lente, e uma lente vai fazer um feixe que tinha uma configuração tipo cilíndrica como essa, tenha, isso aqui é o perfil do nosso feixe. Se você olhar o feixe aqui com esse detetor, você vai ver uma coisa como essa. E aqui no meio é mais intenso, como se fosse um mojo, né? Que nós chamamos de perfil gaussiano do feixe, é muito intenso no centro e vai caindo para a borda a intensidade zero bem longe. Tá? Então essa lente que faz é uma lente convergente, vai fazer com que esse feixe que tem essa simetria cilíndrica tenha uma região aqui onde ele é altamente concentrado e depois ele abre. É só isso. Eu coloco uma íris aqui na frente e só vou pegar a luz que vai passar por esse buraquinho. Tá bom? E aí, esse é um detetor que vai detectar a intensidade medida, a quantidade de energia, né, que está passando por aqui. Então nós vamos olhar aqui para baixo, nesse osciloscópio, aqui em vermelho está o que nós observamos
nesse detetor, portanto não tem amostra nenhuma. E aqui em azulzinho é o que eu estou medindo aqui. Bom, tem alguns detalhes que eu não vou me preocupar com vocês, são detalhes basicamente médicos, né? Não acaso a gente imaginar. Mas vamos pensar agora que nós tenhamos aqui uma amostra de um fluido complexo, no caso é LDL em água. Bom, o que pode acontecer se eu estou muito longe dessa região onde o feixe está concentrado? Basicamente não há modificação. Então vocês estão vendo aqui o perfil do feixe em azul, que está sendo medido aqui, e o perfil em vermelho que está chegando na amostra. Esse tamanho aqui, esse tamanho na verdade é o tamanho do buraco, né? O laser chega nesse buraco, a hora que ele sai, ele está dando esse tipo de comportamento como se fosse um chapéu, né? Bom, aí eu vou me aproximar da região focal da laser. O que vai acontecer? Se essa amostra agora está sentindo uma quantidade de energia grande chegar nela, ela pode se comportar agora como uma nova lente. Pode ser tanto convergente quanto divergente. E o que vai acontecer é que a resposta que nós vamos medir aqui, ó, já é bastante diferente do que aquele feixe que está chegando nela. Né? Está chegando vermelho e ela está deixando passar isso aqui. Aí eu vou para o outro lado. Vocês vejam, cada vez que eu estou mudando para cá, como se fosse uma lente convergente, se eu estava lá na posição anterior, né? Porque essa abertura aqui estava mais concentrada. Eu passei do foco e ele abriu mais. Então a quantidade que eu vou medindo aqui, com o tempo vai caindo. Então, é simplesmente essa medida que a gente faz. Medida que não chega a ser muito complicada, né? Eu acho que deu para vocês entenderem qual é a ideia. Eu pego um objeto, simplesmente eu translado o que se chama de varredura Z. O eixo Z está aqui e eu vou fazer com que a amostra passe por uma região de feixe fraco, mais intenso, e depois que ela vai lá para longe, de novo, com uma quantidade de energia que chega lá na área aqui, né, é menor, intensidade menor, portanto, eu vou ter de novo alguma coisa muito parecida com o que eu tinha anteriormente. Então, é essencialmente isso. A amostra se comporta como uma lente, ou convergente ou divergente. E a partir daí a gente tira as informações necessárias. Né? Isso aqui é só para vocês entenderem um pouquinho e o que eu estou preocupado, os parâmetros físicos, né? Já que a gente está no convite à física, que são importantes, é o tal do coeficiente termo-ósseo, como é que o índice de refração se comporta, já que a temperatura localmente na amostra está sendo modificada, eu estou seguindo o laser, estou jogando energia lá, a temperatura localmente vai estar mudando, portanto há um grande índice de temperatura mais quente no centro, mais frio na borda. Então essa é uma informação do coeficiente termo-ósseo. Né? O que mais que nós temos aí? A potência do laser incidente, coeficiente de absorção linear, que é a quantidade, né, está ligada à quantidade de energia que a amostra pode absorver, a condutividade térmica, porque ela esquenta e ela vai passar essa energia para fora, então ela está em contato com o restante da amostra. Então, esses são os parâmetros importantes para nós. Comprimento de onda, densidade da amostra, calor específico, etc. Bom, então, o que nós temos enquanto resultado experimental? Esse é um resultado bonito, que no fundo é a figura desse convite à física. Né? Então o que nós estamos medindo aqui, ó, é a transitância em unidades arbitrárias em função do eixo Z. Okay? Então é aquele detetor que estava medindo o azulzinho lá do outro lado. Né? Estou medindo isso em função da posição da amostra. Então. A amostra está andando, eu estou medindo uma intensidade. E veja que coisa brutal que aparece aqui. Né? Isso aqui é o sinal da LDL nativa, significa a LDL boa, aquela inteira, não modificada. Portanto, uma resposta não linear muito intensa, comparado com a resposta da LDL oxidada. Veja que a LDL oxidada praticamente não tem uma resposta óptica não linear nessas condições desse experimento. Uma mudança muito importante. Né? E a partir daqui, nós vamos ver que é possível quantificar
a LDL boa, né? Que a partir desse resultado experimental, eu consigo saber qual é a quantidade de partículas LDL não oxidadas que produziram aquele sinal. Se não houver partícula nenhuma, o sinal é zero. A oxidada também deu zero, mas a boa deu um sinal importante. E um dos parâmetros que saem do modelo teórico que traz esse tipo de resultado experimental é a densidade de partículas, no caso, a LDL boa. Bom, isso aqui é só para que vocês tenham uma ideia de como é que é a absorção linear. Né? Isso aqui é uma medida de absorvância em unidades arbitrárias em função do comprimento de onda. Então veja que a LDL oxidada praticamente não tem absorção, tem uma grande absorção nessa região de pequenos comprimentos de onda, e depois vai tendendo a um patamar praticamente zero. Enquanto que a LDL boa, né, chamada nativa, apresenta picos aqui de absorção. Portanto, ela é sensível à absorção de determinados comprimentos de onda, que vão fazer com que a sua temperatura aumente. Ao aumentar a sua temperatura, dá um sinal de varredura Z que nos interessa, e com isso nós medimos a quantidade de partículas que está lá presente. No caso das frações, vocês veem aqui, ó, esse pico maior, aqui, da absorvância em função do comprimento de onda, é devido àquela fração 1, que é a camada externa. Então, isso aqui é uma indicação para nós, quem está dando aquele sinal, muito provavelmente é a parte externa da LDL, que é ela que está sendo o motor daquele sinal que nós vimos. E aqui está a mesma experiência de varredura Z para as diferentes frações. Fração 1, fração 2 e fração 3. No caso aqui, ó, a fração 3 é aquela que deu o maior sinal. E as frações 1 e 2 deram um sinal de resistência menor. Bom, então esse eu diria que é o segundo gráfico que vale a pena a gente fixar nossas atenções em relação a uma conclusão de como é que a física pode contribuir de uma forma significativa para ajudar na compreensão desse problema. Esse parâmetro aqui, ó, eu chamei de parâmetro θ, na verdade, ele está ligado àquela relação entre o máximo da figura de varredura Z e o mínimo. Quanto menor o θ, mais a figura está plana. Quanto maior o θ, mais aquela figura de pico e de vale estão separadas. Então, o que a gente consegue medir aqui, fazendo experiências de varredura Z para diversas concentrações da LDL, nós conseguimos um gráfico, uma espécie de gráfico master aí, né, de gráfico padrão, no qual, se você me dá o sangue aqui, e a gente mede qual é a amplitude pico-vale daquela amostra. Nós podemos chegar aqui nessa curva e dizer, ó, você tem 0,75 ou 0,8 aqui miligramas por ml de LDL nativo, que significa LDL boa. Aí você pega o teu exame de sangue que deu tantos miligramas por ml de LDL total, a diferença você tem de oxidar. Então, essa é uma forma, né, que a gente vê que é um teste complementar, um complementar extremamente útil. Né? Os exames de sangue usuais vão fornecer para nós a quantidade total de LDL. Não vai dizer para você quanto que está oxidado e quanto não está. Essa técnica de varredura Z, ela pode dizer quanto é que você tem de bom LDL. E aí, determinando quanto você tem de LDL oxidado, que é aquele que é o problemático. É esse que não é mais reconhecido pelo corpo e pode dar o problema. Então, como é que a gente pode evoluir um pouquinho mais para fazer essa ligação entre a física, né, e a biologia, a medicina, a imunologia? Bom, se a gente lembrar que quando a gente lava a mão, depois você tem graxa na mão, tá cheio de graxa na mão. Se você tirar essa graxa na mão, se você puser água só, vai no banheiro, enxágue com água, não vai adiantar nada. Você vai espalhar mais essa graxa na tua mão. No entanto, se você pegar um pouco de sabão e água, aí você consegue lavar a mão tranquilamente. Por que isso ocorre? Isso ocorre porque o sabão
detergente, né, é composto de moléculas que têm essa característica, que são as tais moléculas antifílicas, como aquela que está presente na membrana celular, uma região polar e uma apolar. Se eu ponho isso em contato com a água, a partir de uma concentração crítica dessas moléculas, se formam só essas superestruturas, como se fosse uma bola de futebol americano aqui, aonde as regiões polares ficam em contato com a água e as regiões apolares são protegidas do contato com a água no seu interior. Então, se eu tiver graxa na mão, eu vou formar objetos parecidos com esse, no qual a graxa, que é a polar, vai entrar dentro desse super agregado e vão ser lavados pela água facilmente. Né? Bom, isso aqui, vocês veem que há uma similaridade muito grande com a LDL. Porque ela tem uma estrutura supermolecular, como a LDL, é composto dessas moléculas antifílicas, então nós podemos ligar algum tipo de estudo feito com os cristais líquidos biotrópicos, algum tipo de cristal líquido, fluido isotrópico, né, formado por essas moléculas de água. Podemos ligar esse tipo de estudo porque nós verificamos para a LDL, tanto a oxidada quanto a nativa. Bom, isso aqui são exemplos, né, de estruturas desses superagregados que podem ocorrer. Nós temos aqui micelas, né, que são grandes agregados. Nós temos micelas tipo caixa de fósforo. Nós temos micelas redondas que se organizam em uma rede quadrada, rede cúbica, perdão, do espaço. E o que é interessante é que cada um desses objetos possui uma resposta óptica não linear diferente. Então, na medida em que a gente compara a resposta óptica não linear da LDL, funcionativa, com a toxicidade, com estruturas que nós já temos ideia de como é que funciona a sua resposta, nós podemos, de alguma forma, fazer uma mímica, né? Nós podemos tentar reproduzir qual é, essencialmente, a relação entre a estrutura, a ordem local e a funcionalidade desses dois objetos. Nós estamos estudando isso, né? Como é que a estrutura e a ordem local podem contribuir para a funcionalidade ou não funcionalidade. Existe um resultado que nós fizemos, eu só coloquei aqui para deixar vocês um pouco intrigados, né? Para nós é bastante intrigante também. Então, nesse eixo, nós temos de novo aquela medida da distância pico-vale, né, da LDL, agora a LDL nativa, boa, aquela que é reconhecida pelo organismo. Em função da temperatura. Isso os físicos fazem muito. O negócio de variar a temperatura das amostras e verificar quais são as respostas que se obtém. O que nós obtivemos aqui, apesar de ser grandes barras de erro, há uma tendência de queda. Né? Então, veja, isso aqui é 0,03, 0,05. Né? Então, 0,03 aqui, 0,05 para cá, quer dizer, de alguma forma, estou tendo um comportamento que está me dizendo que a temperatura está atuando no sentido de aumentar aquela distância pico-vale. Né? O θ, na verdade, é isso, né? A distância pico-vale. Então, eu estou aumentando a temperatura aqui e estou vendo que essa distância está aumentando. Bom, esse é um resultado intrigante. Veja que essas temperaturas que estão aqui são temperaturas do corpo humano, né? A pessoa está com febre, pode chegar a ser 40 graus, né? 39, 40 graus. E é um resultado extremamente intrigante, que vai no sentido quase que contrário do que a gente imagina. Né? Bom, a pessoa tem febre, em princípio, poderia estar gerando radicais livres, poderia estar contribuindo para piorar o seu comportamento do ponto de vista da oxidação da LDL. E aqui é o contrário, nós estamos vendo que está ampliando o sinal. Ampliando o sinal significa que nós estamos tendo mais LDL boa. Isso é um negócio extremamente intrigante que não foi ainda compreendido. Não sabemos por que isso ocorre, mas foi reprodutivo. Quanto mais aumenta a temperatura aqui, maior é a distância pico-vale. LDL em água. LDL em água. Bom, o que a gente pode concluir daqui? Bom, algumas conclusões que a gente pode tirar. Bom, essa técnica de varredura Z é uma técnica complementar, que ajuda a gente a determinar essas concentrações de LDL e LDL oxidada. Ela pode servir aqui de um método rápido de detecção, que esse tipo de varredura que é feita, ela dura alguns minutos.
Isso é uma coisa extremamente rápida para ser feita. Tá? É extremamente útil do ponto de vista do estudo da estrutura da LDL e da LDL oxidada, uma vez que nós podemos fazer essa correlação com o que se observa em sistemas micelares, cristais líquidos feitos com moléculas muito parecidas. Tá? Permite, como é rápido, permite uma análise de uma evolução temporal. Você pode verificar processos de oxidação que começam a se dar ao longo do tempo, colocando tanto cobre quanto outros tipos de oxidantes. Né? Isso aqui é aquele problema, né, que eu falei, que é extremamente intrigante, mas isso é muito reprodutivo, a gente não entende por que altas febre, né? Há um aumento da concentração no princípio da LDL, e outro, como perspectiva, né, que a gente pode, além das conclusões, vai ter algumas perspectivas aí, é muito interessante a gente tentar simular objetos como a LDL, por exemplo, com a fosfatidilcolina. Tem essa estrutura aqui, nós podemos fazer vesículas e células, estudar sobre a resposta óptica não linear, oxidá-las, verificar qual a resposta, para tentar correlacionar o que está acontecendo com a LDL com sistemas que nós temos um controle maior. Bom, nós podemos fazer isso, a ideia nossa já está em curso, né? Nós vamos identificar diferentes biótipos, né? Vamos verificar se pessoas que têm LDL alta, HDL baixa, triglicéridos, mesmo doenças mais graves, né? Como é que isso atua sobre a LDL, como é que isso pode favorecer uma maior oxidação ou não. Estudar biótipos, não daqueles normais, né, que nós fizemos até agora, mas biótipos diferenciados, para saber como é que a resposta óptica não linear desses biótipos se manifesta ou relacionar com o doente. Tá? Bom, então, basicamente isso que eu queria falar para vocês, que deu exatamente o tempo que eu previa. Né? Então, como eu falei, esse é um trabalho essencialmente multidisciplinar. Um trabalho que não poderia ser feito simplesmente no Instituto de Física, nem no ICB, nem na Escola Paulista de Medicina, nem na Odonto da Univac, só. É uma congregação de diferentes esportes, com diferentes competências, para poder olhar um determinado objeto dessas faces completamente complementares. Então, são pessoas que estão envolvidas nesse trabalho. O professor Sérgio Gomes, que trabalhou conosco, que agora é pesquisador do ICB, Rosane de Química, Márcia do ICB, André Monteiro do ICB, o professor Paulo Gostov, que é um professor da Escola Paulista de Medicina, que participa desse tipo de esforço conosco, né? E finalmente o professor Magno Rigo, que é do Instituto de Ciências Biomédicas, está aqui presente. E, para quem tiver mais interesse aí, por favor, entre nesse site, é um portal do Instituto do Milênio de Estudos Complexos, não tem www mesmo, tá? Então lá existe fóruns de debate para a gente discutir esses aspectos, as competências dos diferentes membros, não só desse subgrupo, mas de todo o Instituto que estão lá presentes, e está à disposição de vocês aí, por favor,